Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. O assunto hoje aqui no 15 Minutos é educação. Nós vamos falar sobre o abismo entre as escolas públicas e as particulares revelado pelo PISA, pesquisa internacional que avalia a qualidade da educação. Eu já adianto que durante o episódio você vai ouvir trechos de reportagens da TV Globo e da TV Brasil e também partes de uma entrevista coletiva sobre o assunto que foi concedida pelo ministro da Educação, o Abraham Weintraub, pelo presidente do INEP, o Alexandre Lopes, e também pelo Jânio Endo Macedo, que é secretário de Educação Básica do MEC. Vamos lá então? A educação brasileira vai mal, e não é de hoje, né? Estamos estagnados desde 2009. Estamos com o mesmo desempenho estatisticamente desde 2009, não houve progresso. O último dos indicadores que trouxe à tona essa realidade foi o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Entre tantos dados preocupantes, chama atenção um que é o abismo que há entre escolas públicas e particulares aqui no país. E a diferença entre os alunos mais pobres e mais ricos aumentou nos últimos 10 anos. Estudantes em desvantagem socioeconômica ficaram até 97 pontos atrás de colegas em melhores condições. Há 10 anos, essa diferença era de 84 pontos. A proposta do episódio de hoje, aqui do 15 Minutos, é refletir sobre esse assunto. Para isso, eu convidei aqui a Cristina Gremel, ela que é repórter aqui da Gazeta do Povo e que vai nos ajudar a analisar esse assunto, até porque assinou algumas matérias sobre o tema aqui na Gazeta. Cristina, quando a gente fala da diferença entre ricos e pobres na educação do país, a situação da desigualdade, ela é tão grave ou ainda mais grave do que a gente fala na sociedade como um todo, na desigualdade aqui no país, hein, Cristina? Infelizmente, ainda mais grave. Isso foi, inclusive, um dos destaques da entrevista coletiva em que o ministro da Educação e o presidente do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, responsável pela aplicação da prova no Brasil, deram na hora de analisar os números. A gente tem uma diferença de quase 100 pontos entre os jovens com melhor status econômico e social em relação aos de pior status econômico e social. E isso, como eu falei, considerando que 30 pontos na escala do PISA equivale a 1 ano de escolarização, significa que os jovens mais ricos eles têm, em média, 3 anos a mais de escolaridade do que o jovem mais pobre no Brasil. Quando você faz um recorte, eles não divulgam quais são as escolas participantes por questão de confiabilidade, inclusive faz parte do acordo internacional. Sim. Mas eles têm acesso aos dados e segundo eles, quando você analisa separadamente escolas particulares de escolas públicas, o Brasil está muito bem. O Brasil estaria, inclusive, muito melhor do que nações que a gente tem como referência em educação, como a Finlândia, por exemplo. Muito não, mas um pouco melhor. Estaríamos à frente. Escolas particulares brasileiras no todo ficariam em 5º lugar em leitura, junto de Estônia, que foi a primeira nação europeia a pontuar lá no topo do ranking, junto com as chinesas e com Singapura. Junto com as regiões chinesas e Singapura, né? Porque a China precisa explicar isso também. A China ela é dividida em 5 regiões na hora da análise do PISA, porque é um país muito grande. Sim. Então, a OCDE, que é quem organiza esse programa, ela não fala em 79 países, mas em 79 economias ou 79 nações. Então, a China tem 5, 3 estavam entre as 5 primeiras. Né? Daí tem China, Singapura, China de novo e depois Estônia. Que é a primeira europeia, né? A primeira europeia, que é uma ex-república soviética lá Sim. no norte da Europa. E aí depois começam a pontuar ali Finlândia, as outras nações que a gente tem como referência, Suécia, Noruega. Quer dizer, a gente nesse quesito de leitura, então, as escolas particulares, ou seja, como eu falei da questão da desigualdade, né? Entre os mais ricos no país, onde estudam crianças com melhores condições econômicas, estaria se comparando a níveis, por exemplo, da Estônia, que está nessa posição tão boa. O presidente do INEP, inclusive, deu um dado estatístico bem alarmante, porque o PISA ele é pontuado, né? A gente tem, eu não sei qual é o número máximo, eles não divulgam, mas a gente tem lá as nações que estão em primeiro lugar em leitura, por exemplo, com 555 pontos, só lembrando que o Brasil ficou em 57º lugar em leitura entre os 79 avaliados, foi a melhor posição do Brasil, porque em ciências e matemática nós estamos ainda piores. Em ciências nós estamos na posição 66 e matemática na posição 70 de 79.
Bem ruim mesmo. Mas o que acontece quando você vê o recorte das escolas particulares e públicas? A média dos estudantes brasileiros de escola particular avaliados no PISA em 2018 ficou 100 pontos à frente da média dos estudantes de escola pública. E a OCDE diz que a cada 30 pontos você pode considerar um ano escolar. Então, a gente pode dizer que alunos de 15 anos de famílias mais abastadas, mais ricas, conseguem ter uma quantidade de estudos equivalente a 3 anos a mais do que os colegas da mesma idade, pobres, que estão em escolas públicas. O ensino brasileiro, ele depende, sim, e de uma maneira muito forte, né, num trabalho conjunto entre MEC, estados e municípios. Se nós não tivermos um trabalho conjunto entre secretários municipais, secretários estaduais e um MEC na busca de uma melhor qualidade do nosso ensino, nós não vamos conseguir avançar. Também o PISA mostra, quando a gente olha aqui para dentro do país, né, Cristina, as diferenças regionais aqui no Brasil também, em relação aos desempenhos das escolas, né? Muitas. Isso foi um dos destaques também do presidente do INEP, ao esmiuçar a pesquisa, que ele fala que, independentemente de ser pública ou privada, o recorte da região sul, Sudeste e Centro-Oeste é muito diferente do Norte e do Nordeste. Sim. E entre essas várias regiões, o Nordeste está sempre atrás. Então, a gente tem a péssima classificação de escolas municipais, e também há a diferença entre escola pública federal, estadual e municipal. Sim. As escolas públicas federais figuram no nível das escolas particulares, que são técnicas, né? Escolas técnicas, mas tem um nível de educação padrão escola particular. No Brasil, estariam entre as melhores do mundo. Mas são a minoria também, as escolas públicas federais. São uma minoria. Né? E aí, de novo, os melhores resultados são obtidos pelas escolas particulares e federais, bem parecidos, 473 as particulares, 469 as escolas federais. Em termos estatísticos, a gente pode dizer que estão empatados, e aí uma grande diferença para as escolas estaduais e municipais. Né? E aquelas que são de responsabilidade de estados e especialmente de municípios, e aí nessas regiões mais carentes que estão para o Norte e Nordeste, a classificação é muito ruim. A gente tem o caso de escolas públicas municipais do Nordeste que figurariam sozinhas como as últimas, aliás, atrás da última colocada, que é Filipinas. A nota dos alunos de escolas públicas municipais do Nordeste fica em último lugar dos 79 analisados. Então é bem díspare, sim, mesmo a realidade brasileira. Quando a gente tem também, isoladamente, escolas particulares da região Centro-Oeste, que foram as que melhor pontuaram no Brasil, situadas em terceiro no ranking mundial. Então estariam, inclusive, à frente de todas as nações europeias. Olha só. Então é mais uma evidência também dessa diferença regional, né? Para reverter os números, o ministro da Educação destacou que o governo vem adotando medidas para melhorar o aprendizado dos estudantes brasileiros. Entre as iniciativas, programas como Educação Conectada, que leva a internet às escolas, e a ampliação do tempo integral nos ensinos fundamental e médio. A gente começa a mudar isso com livro didático, com técnicas diferentes, com métodos diferentes que foram feitos, apresentados, discutidos, e começaremos a implementar isso no Brasil inteiro, via internet, capacitação e treinamento para os professores brasileiros. E onde o governo quer atacar nas políticas da educação para tentar superar essa realidade? O que foi dito pelo ministro Abraham Weintraub e pelo presidente do INEP, enfim, depois da divulgação desses resultados, hein, Cristina? O ministro reforçou na coletiva o que o governo Bolsonaro vem dizendo desde o início, praticamente, desde o começo do ano, assim que assumiu, que não é que vai reduzir o investimento em universidades, mas vai focar o investimento em educação na escola, no ensino inicial, na escola Sim. básica. Né? E aí, nessa coletiva especificamente, o ministro citou alguns programas que já tinham sido anunciados nos últimos meses, que a partir de 2020, 100% das escolas públicas urbanas terão internet e 50% das rurais, e isso vai ampliando ano a ano. Eles querem chegar ao fim dos 4 anos de governo com 100% das escolas públicas conectadas, o que já seria um avanço por questões de pesquisa, de ampliação mesmo
da capacidade de aprendizado e de ensino dos professores, e também informação de professores e mudança do material didático. Em 2020, as escolas públicas do Brasil inteiro, em parceria com estados e municípios, claro, já terão um material didático diferente. Diz o governo federal que isso vai se refletir no próximo PISA, é uma promessa do ministro da Educação pessoalmente. O próximo PISA é só em 2021, Daqui certo? 3 anos, é um exame aplicado a cada 3 anos no mundo inteiro, e o resultado é sempre dado no quarto, ou seja, contar a partir de agora no quarto, na verdade 3 anos, porque esse exame que foi divulgado agora é de 2018. É isso, né? Que eu ia perguntar. Então, esses dados que a gente ficou sabendo agora na última semana são referentes a 2018, né? Isso. E agora, então, o próximo exame vai ser aplicado em 21 e os resultados em 22. Isso mesmo. Bom, em relação ainda ao estudo geral do PISA, Cristina, a gente colocou, já falamos rapidamente, mas só para a gente pontuar, as melhores colocações estão lá com regiões, como você explicou, da China, e também Singapura, e depois vem a Estônia, né, ali, pelo menos no quesito da leitura. Mas enfim, as melhores posições estão, em geral, com a China e Singapura. Vou até abrir o ranking aqui, a gente divulgou na reportagem da Gazeta do Povo, quem quiser acessar depois tem lá, inclusive, a planilha, mas primeiro lugar foi uma região da China, que a gente sabe que é uma região do lado leste da China. Depois vem Singapura em segundo lugar, Macau em terceiro, que Macau também é chinesa. China. Quarto, Hong Kong, que também é China. Quinto, a Estônia. Aí vem Canadá, Finlândia, Irlanda, Coreia, Polônia, Suécia, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália, aquelas nações que a gente sabe que estão normalmente entre as melhores. Né? Entre os americanos, a América Latina, a melhor posição, sabemos qual foi a do Chile, né? 43º. 43º. Na média geral, que ainda é muito ruim. Sim, né? Estamos falando de 79 regiões, dado né? curioso que eu levantei aqui é que, porque tem muitos detalhes nessa pesquisa, então o leitor e o ouvinte vão continuar ouvindo falar e lendo sobre isso por muito tempo, porque a gente ainda está analisando, a imprensa segue analisando, as autoridades da área educacional também. Esse exame, inclusive, se propõe a isso, a trazer parâmetros que sirvam para que os governos apliquem melhor seu dinheiro em educação e melhorem elaboração as de políticas públicas, né? Mas aqui, o Brasil, ele tem mais ou menos metade, o PIB per capita brasileiro é mais ou menos a metade do PIB per capita dos países da OCDE, que é a organização que reúne as maiores economias, que organiza esse ranking e que, inclusive, estabelece a média do ranking. Então, quando a gente está falando que o Brasil está mal, a gente está comparando com a média dos países da OCDE, não apenas no ranking das 79 economias, né? A gente tem metade do PIB per capita, a gente tem 42% de investimento em educação em relação aos países da OCDE, mas há dados curiosos. Nós, né, Brasil, investimos o mesmo, mais ou menos o mesmo que México, Colômbia e Uruguai, um pouquinho mais até, e eles saíram na nossa frente na média geral. O Brasil investe, mesmo em educação básica, ensino médio, isso daqui é para os jovens brasileiros com 15 anos. Ele investe a mesma coisa ou mais que todos os países da América do Sul. E fica em último lugar. Essa que é a verdade. Por quê? Porque a técnica é errada. O objetivo não é ensinar. O objetivo é outro que não ensinar. Então não é aquilo que o governo vem salientando também, não é o quanto você gasta, mas como você gasta. Né? É isso, o ministro Abraham Weintraub tem falado sobre isso, inclusive. E aí ele reforça muito isso, a necessidade da formação do professor, e inclusive os estudiosos da pedagogia também falam isso, que o Brasil só vai conseguir melhorar não só posições em ranking, mas a qualidade da formação do estudante brasileiro, quando o professor estiver melhor formado, quando tiver mais, e aí eles apontam umas outras coisas curiosas, quando tiver mais foco na disciplina em sala de aula, porque o professor brasileiro perde muito tempo com questões de indisciplina, quando poderia estar ensinando. E aí, claro, a questão do material didático, da grade curricular, tem vários ajustes para fazer no Brasil, né? E esses que seriam talvez os exemplos a serem observados pelo Brasil e outras nações dos campeões do ranking para a melhoria. Sim, isso é sempre citado. Muito focado na questão do professor também, né, Cristina? Sempre citado pelos educadores que avaliam a educação mundial, né? Que visitam escolas em regiões isoladas de diversos países, e sempre nas escolas com boas notas, há disciplina, há professores bem formados. Um outro ponto que eles destacam muito é que o que é um professor bem
formado, na hora que ele está lá no curso de pedagogia se preparando para ser professor, ou na licenciatura, bacharelado lá, se preparando para ser professor, a teoria é muito ligada à prática, mais ou menos o que acontece nos cursos de medicina no Brasil. Sim. E na pedagogia isso no Brasil não existe. Então, é um outro desafio a enfrentar, a formação dos professores lá na faculdade mesmo, para que eles já venham praticando e entendendo melhor a realidade da sala de aula. A tendência é que a gente está andando de lado. O Brasil não está evoluindo. É difícil piorar porque a gente já está no final da tabela. Muito bem. Cristina Gremel foi minha convidada aqui no 15 Minutos hoje, e você que está ouvindo aqui o 15 Minutos, claro, tem muito mais informação sobre o PISA, todos esses dados, análises, na Gazeta do Povo. Cristina, obrigado. Até a próxima. Foi um prazer. Termina aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. O 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro e do Moreno Valério na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!